volta ao Espaço Mulher falando sobre segurança gestacional. Agora a gente entra num ponto que gera bastante dúvida, né? O momento do parto e os direitos que essa gestante tem. Doutora, eu queria que a senhora explicasse para a gente, no seu ponto, né, na sua visão médica, quais essas características para um parto seguro, até mesmo para que a mulher, apesar, não só a mulher, porque ela está naquele momento mais delicado, mas a família, né, a rede de apoio, consiga entender quais são os direitos que ela tem. Então, primeiro parte da estratificação de risco, né? Então, a gestante ela precisa compreender se é uma gestante de risco habitual, se ela é uma gestante de risco habitual ou alto risco, eu preciso ter uma equipe mínima de assistência para prestar para aquele binômio que está para chegar, né, aquele bebê. Então, o ambiente, ele, na nossa legislação, né, o Ministério da Saúde, ele coloca, inclusive, o ambiente de domicílio como um ambiente que pode haver o nascimento, contanto que haja uma equipe de parto domiciliar planejado, classificando ali aquela mulher como gestante de risco habitual, tá? Isso aí é o que está em normas técnicas do nosso país. Porém, o que é que acontece? Dentro do sistema que a gente vive, a gente precisa analisar o tempo-resposta diante das urgências. Então, eu, particularmente, né, eu acredito que o ambiente seguro é aquele que vai ter a equipe, né, médica, junto com o obstetra, um pediatra, um neonatologista, para dar aqueles primeiros cuidados após o nascimento, e que tenha a retaguarda, né, de tempo-resposta diante das intercorrências, um serviço que tenha, por exemplo, hemocomponentes, como sangue, que tenha um bloco cirúrgico pronto, com equipe de anestesista, para que, se houver a mudança de rota para uma necessidade de uma cesárea intraparto, a gente tem como ofertar, né? E eu acho que a grande problemática que a gente vivencia é justamente essa dificuldade no tempo-resposta diante das urgências e emergências, no sentido de que eu particularmente acho ainda frágil o ambiente de domicílio. Mas a gente tem que analisar e comparar com países desenvolvidos, por exemplo, que já tem um tempo-resposta, que tem as equipes de parto domiciliar planejado, que tem toda a estrutura, né? Eu acho que talvez daqui a alguns anos a gente consiga chegar, ou as casas de parto anexas às maternidades, que eu acho que o ambiente é algo que influencia muito o momento do nascer. Essa questão da luz, do cuidado, que a grande maioria das gestantes são risco habitual, né? A grande maioria tem condição de parir sem que haja intercorrência. 85% a 90% dos partos teriam condição de acontecer por via baixa, né, por via vaginal. Porém, existe todo um processo dentro daquele cenário de preparação, né? Então, hoje a gente vive uma realidade, por exemplo, de que pessoas ou profissionais estão distorcendo o seu papel na equipe, né? Há exemplo, por exemplo, de doulas que ficam com a paciente em casa, até no momento que fica muito difícil de fazer essa transferência, e lembrar que a partir do momento que a gente está dentro de uma fase ativa de trabalho de parto, contrações de 5 minutos, ali com duração, que caracteriza a fase ativa, esse bebê precisa ser vigiado do ponto de vista da vigilância da ausculta cardíaca, né? Então, se for o risco habitual, de 30 em 30 minutos, se for um alto risco, 15 em 15 minutos. Então, a gente precisa também orientar essa mulher da importância de estar ao lado, tanto do apoio psicoemocional, mas também da parte técnica, né? Porque a doula que faz o seu papel, ela sabe, ela mesma é a primeira a dizer, olha, estamos diante de uma fase ativa, vamos, né? Então isso faz toda a diferença. Então eu acho que a gente já avançou muito, sabe, no contexto dessa assistência transdisciplinar, né? E temos muito ainda o que avançar. Eu acho que tudo começa dessa capacidade da gente definir os papéis de cada um e compreender, né, o que a mulher deseja vivenciar, porque ela é a protagonista. Então, a assistência humanizada, ela se baseia no tripé, que é assistência transdisciplinar, medicina baseada em evidências e o protagonismo da mulher. Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre esses três pontos, né? E lembrar também da corresponsabilidade, tanto na mudança de rota, como também em desfechos que podem acontecer e que muitas vezes não dependem de nós. Se a gente seguir o protocolo, se a paciente foi assistida, né, mas houve uma intercorrência, a gente tem que lembrar que nós não somos determinantes de morte e vida de ninguém, mas o protocolo foi seguido, ela recebeu a assistência devida. Então, isso, inclusive, é um grande problema que tem afastado a nova geração de médicos em fazer obstetrícia. Mas nós precisamos desse perfil de pacientes. A obstetrícia, por exemplo, hoje é a especialidade mais judicializada, mas a gente compreende que é necessário esse processo de desconstrução. Muitas coisas que antes eram
direcionadas e indicadas para a gente fazer, hoje a gente sabe que não deve ser feito, né? Então é preciso estar ali se atualizando para que a gente oferte a melhor segurança possível para o binômio, mas eu ainda acredito que trabalhando de forma transdisciplinar, com a mulher bem orientada, com um pré-natal de qualidade, a gente consegue, né, que ela saia com a experiência positiva, que ela possa se recordar, independente da questão da via, se recordar de forma prazerosa daquele momento que é tão único, que é a chegada de um novo ser. Com certeza, é importante a gente ficar atento e até mesmo entender como é que se faz todo esse caminho, né? Inclusive, Bruna, em relação a esse parto, né, humanizado, a gente falando e continuando sobre esse assunto, como se configura realmente, de fato, né? É esse acompanhamento, é ter esse cuidado, no caso de se a mãe, a família solicitar a doula, é esse contato mais humano mesmo? Isso, a parte da humanização parte justamente desse tripé que a Andrea conversou, onde a gente entende que dentro daqueles limitantes que a gente tem, a segurança, o respeito pela multi-equipe que está ali, a gente entende que, de fato, o protagonismo dessa mulher. Então, eu até converso com algumas famílias que veem muito em redes sociais, fotos e vídeos de parto e acreditam que a humanização é aquele cenário lindo de velas e cheiros e não é bem isso. O resultado da humanização vai ser o seguinte: se para mim é humanizado, para mim me respeita como mulher, como gestante, um ambiente mais silencioso, um ambiente mais escurinho, uma conversa reduzida na equipe, que me expliquem todo o passo a passo do parto, então eu estou tornando aquela experiência humanizada para aquele perfil. Então pode ser que você, no seu parto, o seu perfil seja totalmente oposto. Então eu preciso ver dentro das suas necessidades o que é que humanizaria a sua experiência. Se a sua experiência dizer, Bruna, eu não quero luz apagada de forma alguma, eu quero tudo aceso, eu quero via de parto para mim de forma alguma via vaginal, eu quero uma cesárea para mim é mais tranquilo. Então eu entendo que eu estou humanizando a sua experiência do jeito que você a imagina. Então a parte do respeito desse cenário que está naquela cabeça dessa gestante, para mim isso seria ser muito bem respeitada, muito bem acolhida. E eu me lembraria do nascimento do meu filho com muito prazer, com muito amor. Então é ali que a gente vai, nesse caminho. Eu entendo que cada gestante vai me apresentar o seu vamos dizer assim, o seu modelo de humanização. E é preciso que a gente do lado de cá não imponha os nossos ideais. Por exemplo, eu já passei por 2 partos. Para mim, o meu cenário de humanização no primeiro parto foi um e no segundo foi outro. Que pode ter isso também, diferença, Sim. né? A estratificação de risco é uma coisa que vai diferenciar. Exatamente. No meu primeiro parto foi um risco habitual, no segundo a gente já teve que ficar mais atento a algumas outras coisas. Então, teve caminhos diferentes pelo próprio pré-natal que nos encaminhou dessa forma e teve uma versão diferente minha. Então, nova mulher, né? Não é uma nova Que mulher. tá Exatamente. Então eu entendo que para mim um parto humanizado na primeira versão foi aquele, com aquela carinha. No segundo foi outro. E eu comuniquei isso para minha equipe e a minha equipe acolheu. Eu acho que é isso. Para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Dentro das informações, o que é que você quer? Então, a gente se mantém nessa retaguarda de escuta e de respeito. É importante porque é preciso ouvir a mulher também entender isso para falar, para explicar, não ter nenhum tipo de vergonha de explicar do jeito que tem que ser. E ainda existe, né, doutor, esse receio, né, entre parto normal, parto cesárea, as informações que a gente tem que dar a essa mulher para que ela entenda qual é o melhor para ela também. A equipe técnica ela tem o dever de trazer os dados, né? Então, a gente trabalha com evidência científica. Então, por mais que aquela mulher ela se apresente com o desejo, por exemplo, de fazer uma cesariana agendada, eletiva, eu preciso, enquanto profissional, orientar ela que entre os riscos de cada via, né, ela pode, por exemplo, se expor a um risco maior naquele cenário que ela está lá, mas que a gente está ali para acolher o desejo da mulher. Baseado nisso, ela vai preencher um termo de consentimento livre esclarecido da cesárea agendada, que o próprio Conselho Federal de Medicina, a partir de 39 semanas, a mulher ela tem o direito, caso ela deseje, né, principalmente a parturiente, que é aquela mulher que está em trabalho de parto, que seria o melhor momento, inclusive, de fazer uma cesariana, porque é a sinalização que o bebê está no tempo certo e que o colo ele tem um pouco já de amolecimento, de alguma dilatação, que favorece depois a eliminação daqueles lóquios, né? Então, entrar em trabalho de parto é algo muito benéfico. Então, a gente, profissional, a gente precisa explicar para aquela mulher, mesmo que ela vá para uma cesariana,
dos benefícios de cada situação e que a partir daquela coleta de informações ela vai tomar a decisão dela e vai se responsabilizar também por aquilo, junto com o seu companheiro, ali com a família. Então, por isso é tão importante, quem trabalha com medicina baseada em evidências tem que ter os termos de consentimento para cada via de parto. E dizer que existem situações, né, que muitas vezes a mulher deseja uma via e de repente ela precisa mudar a rota porque ela está diante de uma situação em que ela mesma acaba aceitando a mudança de rota. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente prepara muito a mulher que deseja parir, né, para o processo do parto, e aí quando chega a cesariana, se a gente não fala a respeito dela, a paciente sente um peso muito maior. Eu tive recentemente uma gestante que ela já chegou dizendo, olha, eu não quero parto normal, mas eu gostaria de entrar em trabalho de parto. Tudo bem. 33 semanas, ela entrou em trabalho de parto prematuro, né? Teve uma condição e a gente precisou inibir aquele trabalho de parto. E aí eu expliquei para ela, precisávamos fazer o corticoide para amadurecer o pulmão, a gente deixou ela internada, fazendo antibiótico. O caso dela foi decorrente de uma infecção urinária, né, que ela apresentou. E ela entendeu que precisava inibir, e naquele processo de inibição, a gente ganhou ali alguns dias, e de repente ela evoluiu para uma dilatação completa. E já estava ali prestes a parir. E ela mesma se convenceu e disse, não, agora eu quero parto normal. Então ela aceitou a mudança de rota por amor ao filho, porque ela sabia que quanto mais tempo ela conseguisse manter ele ali, mais madurinho esse bebê ia nascer. E o próprio trabalho de parto ia contribuir para esse processo, né, do amadurecimento do bebê, entendendo que ele precisava nascer naquele momento. Então, por isso que eu digo que é importante a gente preparar a mulher para ambas as vias, porque existem situações no meio do caminho que podem necessitar dessa mudança de rota. Por isso que é tão importante de ficar ciente e aquilo que a gente está conversando desde o começo aqui do programa, se informar, que é muito importante. Em relação a esse plano de parto, né? Como é que a doula trabalha também nisso, nesse auxílio para a mulher se sentir segura diante de todas essas opções, diante ali das intercorrências que podem acontecer, até mesmo da mulher que queira ter ali um parto normal, mas que acaba, né, tendo alguma intercorrência indo para uma cesariana. Como é que a doula auxilia também durante esse processo? É um processo que a gente vai fazendo o seu passo a passo, à medida que ela tem as consultas, os exames, e a gente vai vendo que algo vai sendo moldado. Lógico que a gente entende que podem ter intercorrências, mudanças de rota, mas algo já nos norteia. Essa gestante, vamos dar um exemplo, essa gestante quer um parto normal e pelo caminho que estamos trilhando tem tudo para tê-lo. Então, dentro das suas condições, o que é que você gostaria? Então, a gente meio que coloca em tópicos. Durante o trabalho de parto, em casa, gostaria de ficar no meu quarto, gostaria de ser alimentada, ser hidratada. Na hora do trabalho de parto ativo, são tópicos que vão nos norteando do que ela quer. Então, é como um passo a passo. Eu vou mostrando para ela. Olha, a gente aqui dentro desse modelo de plano de parto, a gente vai falando para a equipe, desde o momento de casa, num cenário de parto normal, até a transferência para o hospital, dentro do hospital, o monitoramento do trabalho de parto. Na hora do expulsivo, o que é que você quer dentro desse momento expulsivo, que para você é precioso? Vamos escrever, nada é pequeno, nada é pequeno. Se para você, na hora do expulsivo, você quer que todo mundo fique em silêncio para que você escute o primeiro chorinho do seu bebê, escreve que quer em silêncio. Eu digo que os mínimos detalhes, até os máximos detalhes, são importantes de estarem lá. E aí vamos dizer que por mínimo detalhe seria isso do silêncio. E um máximo detalhe, olha, nesse momento, se possível, eu não gostaria que fosse feito talvez uma manobra que seja considerada hoje em dia uma violência obstétrica. Não gostaria que fosse feita uma manobra de Christelec, quando empurra a barriga para baixo. Então, esse documento, ele meio que vai nos entregar um mapa como equipe, para observar o que é que muito antes desse dia essa mulher sonhou. Então, se ela tem um cenário de parto normal, ela sonhou com isso, isso e aquilo. Isso é possível? Eu posso dar isso para ela agora? Por que não dá se é possível? E aí dentro do próprio do próprio plano de parto, a gente tem escrito em caso de cesariana. Em caso de cesariana, o que é que eu gostaria que fosse feito? Na anestesia, presença sempre ali do lado do meu esposo, da minha doula. Durante o parto, gostaria de escutar uma playlist para me acalmar, porque talvez a cesariana não estava nos planos e a música seja algo que acalme. Exato. E aí, no momento, a gente entende que é um momento de muita intensidade, vulnerabilidade, e talvez não seja um momento de um melhor diálogo com essa gestante, dizer o que é que você quer agora.
Gente, na hora eu acho que ela vai dizer assim, eu quero que você não fale comigo. Quer que saia daqui. Exato, eu quero viver isso aqui em silêncio. Mas a gente sabe que ela nos deu instruções anteriormente e que a gente pode trilhar aquele caminho que ela já disse pra A gente. gente sempre diz que na dor não se toma decisões. Exatamente. É verdade. Porque você vai estar predilecionada para seguir por um caminho que de repente não era o que você traçou, né? Então o plano de parto ele é como se fosse traz a mulher para o eixo ali e ajuda a equipe a lembrar a trajetória que ela gostaria de percorrer. Quando é possível, nosso objetivo é fazer de tudo para que aquilo aconteça. Então, ele se baseia dentro das boas práticas de assistência. Mas aquilo que eu considero, a OMS e todos os guidelines consideram como boa prática, para você pode não ser. Eu vou dar um simples exemplo. Eu tive uma gestante que ela trouxe o plano de parto e dizia assim, não quero contato pele a pele, não quero amamentar na primeira hora. E aquilo me chocou, né? Eu ouvi, acolhi, eu disse, mas tem algo que aconteceu, né, que lhe levou, porque eu sei que você sabe dos benefícios, a gente já falou sobre isso. Ela disse, é porque eu tenho pânico de sangue. Só imaginar, pegar o bebê cheio de sangue, eu não consigo nem pensar direito. Eu gostaria muito que esse momento fosse um momento totalmente diferente de recordações, porque quando eu era criança, eu sofri um acidente e perdi uma irmã nesse acidente. Então, toda vez que eu sinto o cheiro de sangue ou vejo sangue, eu me recordo daquela cena que foi tão traumática. Então, não seria Então, bom, se ela né, não pra tivesse aquilo. colocado isso no plano de parto, automaticamente, o que é que eu ia fazer? Pegar o bebê, colocar em seio materno, porque aquilo é o que as boas práticas trazem. Mas é bom para aquela mulher? Não é. Então, é a individualização que vai fazer toda a diferença. É a mulher sentir que foi ouvida, foi acolhida, mesmo que não seja a melhor opção do ponto de vista das evidências. Mas para aquela família, é o que elas aceitaram. É isso. Então, a conversa aqui está maravilhosa, mas infelizmente a gente já vai encerrando por aqui nosso programa. Quero agradecer a presença de vocês. Com certeza a gente vai marcar outras vezes para continuar nosso bate-papo, tá? Então, você já sabe, né, que é preciso sim ter uma gestação segura. É um direito, um privilégio ter essa informação, né, ter um pré-natal, um acolhimento e esse respeito de uma equipe por completo faz toda a diferença. A gente se encontra aqui no próximo programa trazendo mais informação para você que está em casa. Até lá!